Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 8º episódio do Pod Fametro. Me chamo Lívia Oliveira, sou coordenadora do curso de Engenharia Mecânica dessa instituição. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da engenharia mecânica na indústria 4.0, um assunto muito atual e de extrema relevância a ser compreendido em função das tecnologias digitais associadas às tecnologias mecânicas, que fazem com que o engenheiro mecânico precise aí de bastante atualizações. E fica com a gente, porque esse assunto é muito importante. Para darmos início a essa conversa, nós temos um convidado bem especial. Ele é professor do curso de Engenharia Mecânica da Fametro, o professor Eduardo Abreu. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professora Lívia, obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz em poder participar desse bate-papo e espero que a gente consiga, né, transmitir a mensagem dessa conversa, né, de forma bem clara. Atingir aí, né, os nossos alunos, pessoas externas, né, para que possam compreender um pouco mais o posicionamento do engenheiro mecânico nesse cenário atual da indústria 4.0. E para darmos início, professor, à nossa conversa, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre o que é a indústria 4.0, né, e os desafios do engenheiro mecânico dentro desse novo cenário. Então, antes de falar do que é a indústria 4.0, a gente precisa voltar um pouquinho ali no passado. A primeira revolução industrial foi a introdução da mecanização dentro do processo produtivo. Então, outrora, a fórmula de produção era muito artesanal. Aí criou-se a primeira máquina a vapor e, com base nisso, veio a mecanização. Então, na história, a indústria já passou por várias revoluções. E chegou nesse momento atual que estamos vivendo a 4ª revolução industrial, que é a indústria 4.0. E o que é isso, né, professor Eduardo? É a utilização desses meios digitais dentro do processo produtivo, tornando esse processo produtivo mais autônomo e eficiente. Então, a indústria 4.0 é isso, né? É utilizar todos esses novos meios que estão surgindo aí a favor, né, da produção. E essa indústria 4.0, ela causa um impacto, né, na carreira profissional do engenheiro mecânico. Ela causa, na verdade, acho que vários impactos. O senhor poderia comentar para a gente um pouquinho sobre esses impactos? Sim. A indústria 4.0 tem algumas ferramentas, né? Por exemplo, internet das coisas, Big Data. Então, o profissional vai precisar ter esse domínio dessas novas tecnologias a favor dele. O exemplo, né, que eu dou na parte de mecânica é aquele profissional que atua na manutenção. Então, a manutenção ela tem vários ramos, né? Tem desde a manutenção corretiva até a manutenção TPM, que é uma filosofia da manutenção. E dentre essas manutenções tem a preditiva. E o que seria a manutenção preditiva? É aquela baseada em instrumentos de medição. Então, eu coloco ali na minha máquina o instrumento que vai ficar monitorando essa minha máquina. Então, a indústria 4.0 já vem aí para aumentar a eficiência dessa manutenção. Então, não basta ter somente um termômetro ali que fica monitorando a temperatura da máquina. Eu coloco ali sensores que vão captar essa informação, colocar essa informação em um banco de dados, né? Uma IA vai fazer análise desse banco de dados e me dá um resultado. Então, quais os impactos positivos desse processo, né? Aumenta a produtividade, diminuindo as paradas não programadas. Então, com as máquinas tendo mais disponibilidade, eu produzo mais, aumenta-se a qualidade. Então, esses são os benefícios em que o profissional que detém esse conhecimento vai garantir ali no local onde ele está atuando. Seria o sucesso do processo produtivo ali da sua área de atuação. Isso. Seria isso? Sim. Mas nesse cenário assim, bem atual, esse desafio, eu entendi pela sua abordagem
que esse profissional precisa estar sempre em atualização de conhecimento e que ele transita em outras áreas. É isso? Sim, ele não pode ficar mais estagnado, né? Ele precisa correr atrás dessas novas informações, ele precisa correr atrás desses novos conhecimentos. Ele não pode se limitar ali somente na mecânica, ele tem que estar transitando ali tanto na elétrica, entender um pouco de elétrica, entender um pouco da parte de computação, porque ele vai precisar programar também, né? Então, ele vai precisar dominar novos softwares que são computadorizados, né, para entregar um resultado. Então, se ele se limitar somente na parte da mecânica, infelizmente ele vai ficar um pouco para trás. Ele vai ficar desatualizado. Sim, vai ficar desatualizado. Então, hoje a gente precisa de um engenheiro mecânico que seja multiprofissional. Sim, ele tem que ter esse perfil. Um perfil de engenheiro eletricista, um perfil de engenheiro de engenheiro da computação, um perfil de engenheiro de produção. Um pouco de cada um desses engenheiros precisa habitar nesse engenheiro mecânico. Ele não é que ele vai ser engenheiro eletricista, né? Mas ele precisa entender como funciona, né? Esse é o perfil, é isso que a indústria 4.0 está exigindo que o profissional tenha, né? Tenha essas características. A indústria 4.0 tornou o cenário desafiador, né? Para o posicionamento do engenheiro, né? Bastante. Mecânico ou até dos demais, né? Por conta dessa necessidade aí que eu consegui entender nessa nossa conversa, dessa necessidade de atualização. Sim. Nesse cenário, né, as instituições de ensino, as instituições de ensino superior, elas têm essa responsabilidade, né, de entregar para a sociedade profissionais de excelência. E diante deste cenário, qual é a sua visão sobre a postura ou a forma de conduzir essa formação profissional do engenheiro mecânico para atender às demandas desse mercado da indústria 4.0? Então, as instituições elas precisam, né, manter a sua matriz curricular atualizada. Aqui na FAMETRA já tem essa matriz curricular atualizada, né? Então a gente já tem dentro da matriz curricular da engenharia mecânica disciplinas que já contemplam e trabalham ali as competências, né, da indústria 4.0. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é que já temos, por exemplo, dentro da nossa matriz, automação industrial. Então, a gente já está trabalhando essas competências que o mercado está exigindo dos profissionais. Então, seria através dos componentes curriculares, das disciplinas. Isso. Né? Porque essa disciplina vai trabalhar associada ao desenvolvimento de uma competência necessária para a realização da sua função profissional. Isso. Olha que interessante. Mas a gente pode também compreender que para as engenharias, nós temos ali um ciclo, né, de disciplinas, de componentes curriculares que se repetem, né, nas engenharias como um todo. Por exemplo, a gente tem um mesmo conjunto de disciplinas que é semelhante para a engenharia elétrica, para a engenharia mecânica, para a engenharia de produção, né? E nesse ciclo, que a gente pode chamar até de disciplinas clássicas, também há a possibilidade de se trabalhar as competências necessárias ao engenheiro que atuará nesse mundo da indústria 4.0? Sim, sim. Nas disciplinas clássicas, por exemplo, em processo de fabricação. Então, ali a gente já introduz dentro dessa disciplina competências que vai abordar a indústria 4.0, né, que vai capacitar ali para a indústria 4.0. Exemplo, dentro do processo de fabricação já foi introduzido a impressão 3D, que é uma ferramenta da indústria 4.0. Então, ali dentro de sala de aula, dentro dessa disciplina, que é uma disciplina clássica, o aluno já trabalha essa competência, já conhece, né, as ferramentas, o software que vai conseguir ali projetar a peça para imprimir na impressora 3D. Então, a gente não se limitou ali àquele conteúdo, né, antes da indústria 4.0. A gente já colocou esses conteúdos dentro das disciplinas clássicas também.
Então, esse aluno ele já tem essa competência ali formada dentro das disciplinas clássicas. Então, hoje é todo o nosso conjunto de disciplinas, né, trabalhando para entregar esse profissional, né, com as competências necessárias. Sim, a gente tem disciplinas de modelagem, de mecânica, que também são através de softwares. Então, o aluno já tem essa habituação a essas novas tecnologias em sala de aula. Ai, que interessante. Então, a matriz curricular hoje do curso de engenharia mecânica, ela já atende, né, essa demanda. Ela já entrega para a sociedade o profissional adequado para a indústria 4.0. Sim. Mas acredito também que é uma mensagem importante para os nossos alunos é que a indústria 4.0 ela está sempre em constante desenvolvimento. Sim. Né? Ela acompanha o desenvolvimento tecnológico. Né? Então, assim, graduou em engenheiro mecânico, pode parar, professor? Não, tem que procurar mais conhecimento, não pode se limitar somente à graduação, né? Eu costumo falar para os nossos alunos que aqui é o pontapé inicial. Então, depois da graduação vem muito mais, né, informações que ele precisa ter. Como a gente havia falado no início do nosso bate-papo, esse profissional ele precisa ter, né, essa parte interdisciplinar, ele precisa conhecer outras disciplinas, outros ramos. Então, ele precisa, por exemplo, fazer uma especialização em automação, né? Ele precisa fazer uma especialização em algum software para dominar esse software e sair já, né, com uma bagagem muito pesada para o mercado de trabalho. Então, ele precisa sempre correr atrás de novos conhecimentos, novos cursos e se atualizar sempre. Então, ele saiu, né, daquela bolha do engenheiro mecânico na manutenção. Sim. E hoje ele precisa dominar ferramentas computacionais. Sim, bastante. Linguagem computacional, desenvolver programas e trabalhar bem com todas as ferramentas, né, computacionais que podem dinamizar aí a execução das suas atividades. Sim, ele precisa entender como funciona, ele precisa praticar esse software. Exemplo, na impressão 3D, ele precisa, antes de fazer com que a impressora imprima lá a peça que ele projetou, ele precisa projetar essa peça, né? Ele vai projetar essa peça em um programa. A gente utiliza vários programas. Um programa que é muito utilizado é o SolidWorks. Então, ele consegue ali no SolidWorks fazer toda a simulação, né, desse projeto. Ele primeiro faz o desenho, depois faz a simulação, escolhe o tipo de material e simula. E isso já é uma ferramenta da indústria 4.0. Muito, muito interessante. Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que está muito interessante, mas eu preciso do seu posicionamento sobre uma questão hoje muito atual dentro do ensino, que são as atividades de extensão. Né? Atualmente, todos os alunos deverão, né, cumprir uma carga horária agora que é curricularizada, né, que vai no seu histórico escolar, das atividades de extensão. Então, todos os alunos estão em campo. Né? Qual a importância, como o senhor vê as atividades de extensão na formação desse profissional? Então, a atividade de extensão ela é fundamental para o aluno colocar em prática todo aquele conhecimento que ele está adquirindo ao longo da sua jornada acadêmica. Então, ele consegue ali colocar em prática, em situações reais, aquele conteúdo teórico. Então, sai ali da esfera somente sala de aula para a parte de vivência daquilo que ele está estudando. Então, trazem muitos pontos positivos para o aluno. Ai, que interessante. O senhor já conduziu, professor, em alguma turma a atividades de extensão? Já várias, né? Uma que me marcou bastante foi quando nós fizemos em um lar de idosos, né? Com a turma de engenharia, a gente fez uma ação lá de extensão, onde fizemos pequenos reparos e manutenções em cadeira de roda. Então, ali o aluno pôde colocar em prática todo aquele conhecimento que ele adquiriu na aula de manutenção, né, na escolha de lubrificantes, né, para determinado tipo de peças. Então, ele colocou em prática esse conhecimento
E além, né, dessa prática, ele adquiriu ali valores, porque ele trouxe benefício para a comunidade, ele viu que aquilo que ele está aprendendo em sala de aula vai impactar positivamente na vida de terceiros. Então trouxe ali uma coisa que eu falei, né, para os meus alunos, que me marcou bastante, que ver o benefício ali para pessoas que estavam necessitadas. Então algo muito gratificante. É perceber, né, o impacto da sua ação na vida do outro. Eu costumo falar que, além de formar bons profissionais, a gente está formando, através da extensão, caráter, né, trazendo ética. Então, é muito interessante as atividades de extensão. Eu ouso, né, ir além dessa fala da extensão, que a gente mostra na realidade, né, numa realidade, o impacto da devolutiva desse conhecimento, né? Porque na filosofia da extensão é devolver para a sociedade o conhecimento adquirido dentro da academia. E o aluno em campo, ele tem a possibilidade, né, de verificar, de observar, de perceber, de sentir como é esse retorno, como é recebido, né, isso pela comunidade. Deve ter sido muito, muito impactante, né, fazer isso para os idosos. Foi muito. É porque ali a gente viu, né, que através do nosso trabalho a gente trouxe, né, amenizou algumas dores. Então foi algo muito transformador. Não somente na vida dos alunos, mas na minha também como professor. Então, é algo que marcou bastante, e eu creio que os alunos nunca vão esquecer dessa atividade de extensão específica. Eles comentaram depois? Sim, houve vários comentários. Inclusive, eles queriam que retornassem lá. Então, promoveu ali um vínculo com a instituição. Então, alguns alunos conheceram, né, que não conheciam a casa de repouso lá dos idosos. Então, criou laços. Foi muito bom. Então, vamos voltar lá. Sim. O diretor disse da instituição que a porta está sempre abertas para a FAMetro. Ai, que coisa boa, né? E, assim, mais uma vez, né? É um momento, assim, chave eu acho que do semestre, né? Que é levar para além dos muros da instituição o conhecimento aprendido aqui dentro. Sim, sem falar que não fica engessado somente aquele papel professor-aluno em sala de aula. Tem essa parte externa, né, essa convivência externa com o aluno. Então, mais um ponto aí que traz benefícios nessa jornada acadêmica do aluno. E na construção desse perfil, né, do aluno da indústria 4.0. Sim. Porque a indústria 4.0 é esse mundo desafiador. E conectado. Né? E conectado. Então, sair para as atividades extensionistas é conectar também esse aluno, né, à sociedade, para além dos muros institucionais. Bem, professor, eu quero agradecer a sua participação, essa troca de conhecimento, né, para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que está ficando aí uma mensagem muito interessante, muito assertiva, né, com relação ao posicionamento desse profissional que deverá atuar na indústria 4.0. Fica muito claro o recado que é necessário atualização constante, não é só completar o curso, precisa completar o curso, precisa seguir se atualizando, porque é o mundo das tecnologias, né, e as tecnologias elas vivem em atualização constante. E é o que nós precisamos, é desse profissional com as competências bem trabalhadas para ter uma atuação de excelência aí no mercado de trabalho. E para você que nos acompanha aqui no PodFametro, o PodFametro é produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Fametro, que é a instituição que mais cresce aqui no Amazonas. Siga as nossas redes sociais, a rede social do SouFametro, @SouFametro, a rede social do curso de Engenharia Mecânica, que é @FametroEngMecânica. E nós nos vemos nos próximos episódios. Até a próxima!